Pare tudo que você estiver fazendo! É mais um episódio Entre uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência, da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, do professor Aécio Góes. Fala, Mandinha, tudo bem? Gente, eu queria que vocês estivessem vendo a minha cara aqui agora, porque o Diego surgiu com isso do nada. Do nada. Vanderleia. E aí, galera, bom dia. Fala, João, tudo bem, João? E aí, Diego? Eu não sei se a gente tem direitos autorais pra usar esse pedaço da música, mas... É um pedacinho curtinho, Vanderleia, cara. Velha guarda, Boa. jovem guarda, né? Não lembro agora. Minha mãe gostava muito de Vanderleia. É. Eu me amava Vanderleia. Legal. Muito bom. O episódio de hoje é sobre e se Platão fosse emergencista. Daremos continuidade à nossa história pela filosofia, pegando alguma coisa da história da filosofia e dando um jeito de enfiar na medicina de emergência para ser uma desculpa para a gente bater um papo aqui. E a gente tinha combinado que hoje nós falaremos sobre arché. Arché, do grego origem, início, princípio. Os primeiros filósofos, né, chamados de pré-socráticos, não no sentido de serem piores ou necessariamente antecederem no tempo, mas de que as ideias foram a base do pensamento socrático, os pré-socráticos são muito caracterizados por ser chamados de fisiologóis, né, ou fisiologistas ou fisiólogos, são os filósofos da physis, physis natureza em grego. O que eles tiveram em comum? Eles olharam para o mundo real, né, se deslumbraram com a realidade, e procuraram aquilo que era comum a tudo, que daria origem a tudo, que seria o princípio de tudo. E o primeiro considerado por Aristóteles, e não o primeiro a usar o termo filósofo, mas o primeiro pensador considerado por Aristóteles, o primeiro filósofo é Tales de Mileto, que colocou como arché da realidade a água, né? Ele viu que a água seria o princípio de tudo, a origem de tudo. E exatamente o que ele procurava não é que tudo veio da água, não é que a água brotou tudo, é que tudo contém água, né? Que tudo tem algo em comum nas coisas. E isso vai perpetuar na filosofia inteira as pessoas procuram, os filósofos, né, procurando o que as coisas têm em comum, o que dá origem, o que faz as coisas terem uma integridade metafísica, né, ontológica mesmo falando. E a gente vê que na nossa dia a dia, a gente para um pouco de tentar olhar para as coisas na busca da sua arqué, do que elas têm em comum. E eu me deparo sempre com perguntas no meu Instagram, do pessoal perguntando assim para mim, Diego, eu estou em dúvida entre emergência e cirurgia, o que eu faço? Ou então, Diego, eu queria muito fazer emergência, mas eu também me vejo com uma queda pela intensiva, ou coisas semelhantes. Sim. E eles caracteristicamente dizem que eles percebem que há algo em comum neles, nas duas áreas, que deixam eles divididos. Eles encontram o que os filósofos chamam de arché nas coisas. Só que essa dúvida surge. E eu queria saber de vocês que optaram pela emergência, e eu já declarei algumas vezes que se quando eu fiz residência houvesse medicina de emergência, eu ficaria muito balançado entre a emergência e a cirurgia, porque eu gosto muito dos dois. O que vocês acham que faz essa pessoa ter em dúvida? O que tem nela? Qual que é a arqué da pessoa que faz ela flertar tanto com a cirurgia quanto com a emergência? Tanto com a emergência quanto com a intensiva. O que tem em comum? O que move a pessoa a ter dúvida entre a medicina de emergência e outra coisa? Quer começar, João? Posso começar? Para mim, assim, falando como alguém que também gosta muito de cirurgia, durante o meu período de internato, eu rodava muito na cirurgia, eu gostava muito com o pessoal, e gostava do ambiente, gostava de estar lá, mas na emergência, para mim, eu sentia a diferença, sentia que ali era o lugar que eu devia estar, sabe? Eu acho que uma coisa que tem em comum, é lógico, entre todas essas áreas, tanto a cirurgia, o pessoal da emergência, o pessoal da intensiva, são esses pacientes mais críticos que a gente está vendo o que a gente está colocando nesses pacientes, o nosso tratamento desse paciente fazer um efeito mais rápido, né? Você vê o resultado rápido. A gente costuma dizer que todos os emergencistas têm TDAH, né? A gente não tem tempo a gente não tem paciência para ficar esperando o que a gente faz dar resultado. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vê bastante e que a gente tem muito mesmo. Eu não sei se a Amanda concorda, o que ela acha desse ponto. Eu não tenho TDAH, não. Olha, pega o DSM-5. É o 5 ainda? Vê se não fecha critério. Não, tem não. Mas
penso um pouquinho diferente. Eu acho que o que faz as pessoas terem mais dúvida é a falta de noção e compreensão das coisas que elas não suportam. Interessante, desenvolve. Essa é uma ideia diferente. Eu vou falar. O João deu um argumento positivo, a Amanda tá dando um argumento negativo agora, né? Porque eu acho que as discussões sobre escolha de especialidade, elas são muito superficiais hoje em dia, né? A gente leva muita questão, tipo, eu gosto de operar, eu gosto do paciente grave, eu não suporto o consultório, e as pessoas tomam muito uma decisão baseada nisso. Só que elas não pensam nas coisas que elas não suportam em cada uma das especialidades, que muito provavelmente vai ser o dia a dia delas. Porque eu posso gostar muito, assim, eu posso achar muito massa abrir uma barriga e costurar um paciente ali. Costurar. Vocabulário, glossário da Amanda. No episódio anterior, a Amanda soltou 2 pérolas. Se você não ouviu, volte e assista ao episódio sobre critérios de transomacista em trauma, volume em trauma. E anote o vocabulário amandístico. Agora ela soltou um novo aqui, costurar. Mas, posso até gostar disso, mas eu não suporto a ideia de ter que lançar aviso cirúrgico, de ter que ficar 3 horas esperando o anestesista, de ter cirurgia ganchada pelo anestesista, de ter que fazer o pós-operatório desse paciente, passar lá todo dia, discutir sobre complicação, olhar toda hora, abrir todo dia um curativo. Já estou me arrependendo já. Mas se você não suporta a ideia disso e quer fazer cirurgia, você vai ser infeliz na sua área porque você não consegue lidar com as coisas ruins para fazer o que você gosta realmente. Então, as discussões, para mim, elas são muito pouco produtivas nesse sentido de que as pessoas realmente elas não sabem dizer o que elas não gostam. Sabem falar muito bem o que elas gostam, mas elas não têm a capacidade de pensar no que elas não suportam e que talvez seja o que faria elas serem felizes na profissão que ela escolhe, sabe? Muito interessante. Então, eu acho, assim, pra mim, o que me atrai na emergência é que ela tem tudo que eu não gosto. Que eu não tenho que fazer nada das coisas que eu não gosto. O que eu não suporto na medicina é consultório. Eu não gosto de ter que ficar lá com o paciente cronicamente avaliando ele, mudando, discutindo sobre mudança de estilo de vida, fazendo a pessoa entender todo o contexto que ela vive, entender o contexto social da pessoa. Eu não gosto disso. Eu não gosto de centro cirúrgico. Eu adoro fazer procedimentos. Procedimento eu realmente gosto, adoro. Dreno de tórax, intubação, central, PAI, adoro. Mas eu não gosto da ideia de abrir uma barriga, ficar 5 horas lá em cima, olhando o paciente, abrindo, revisitando todos os campos ali de dentro. Inventário, Amanda. Inventário. Eu não gosto disso. Então, eu me encontrei na medicina de emergência porque eu consegui eliminar todas as coisas da medicina que eu não gostava. Legal. Então, eu sou feliz por conta disso. Não, muito bom, muito bom. Quando alguém me pergunta, né, o que eu escolho, estou em dúvida, o que eu geralmente oriento? Meio parecido com o que vocês dois falaram. Eu digo assim, toda especialidade, ela tem uma capa que a reveste, que é o que dá nome a ela. Então, medicina de emergência, cirurgia geral, aparelho digestivo, tudo. Só que dentro dela ela tem um núcleo que contém categorias que são processos de como eu exerço aquela especialidade. Então, vou dar um exemplo. E essas categorias são comuns a algumas e diferentes entre outras. Então, por exemplo, a categoria é ordem e caos. Então, existem especialidades que são realizadas na ordem, ou seja, é previsível, tem horário de começo e de fim, você sabe o que é o próximo paciente. Isso é a realidade de consultórios, por exemplo. Eu tenho uma agenda cirúrgica de eletivas. Isso é ordem. Existem especialidades que lidam com o caos, com a imprevisibilidade. Não sei o que vai chegar depois. O dia pode ser tranquilo, mas a casa pode cair. Tem gente que ama a estabilidade. Fica muito bem e sofre em demasia com o imprevisível. Se angustia. Já tem gente que é ao contrário, né? Que vê na previsibilidade um enfado, uma morosidade, e já vê no caos a oportunidade do improviso, da criatividade, gosta da adrenalina de não saber o que vai chegar. Um outro exemplo, carga horária. Uma categoria é tempo dedicado àquilo. Tem especialidades que você tem carga horárias pequenas, procedimentos curtos, enquanto outras são horas. Exemplo da cirurgia. Tem áreas cirúrgicas que as cirurgias demoram meia hora, 1 hora, e você faz 10, 15 no dia, por exemplo, oftalmo, faco, catarata. Fazem 10 uma manhã, 20 uma manhã, depende, a gente faz até mais. Já transplante é 1 a cada 2 dias, porque eles duram mais do que 12 horas, 13 horas. Então tem gente que não lida essa grande quantidade. Tem outro que acha, credo, pequenininho, simplesinho, agora de coisa complexa. Então o que eu acho que você precisa fazer? Você precisa fazer um mapa das categorias das especialidades que você está em dúvida. Então pega a medicina de emergência, tira a capa do nome emergência e categoriza a ordem, caos, teto salarial,
o tempo dedicado a você executar aquela tarefa, o grau de contato com o paciente. Você é uma pessoa que adora conversar com o paciente de família, que ele tem seu celular, ou você quer uma tecnologia entre vocês? Você quer que entre você e ele tenha um laringo? Você quer que entre você e ele tenha tenha um endoscópio? Você não gosta, de repente você não gosta de conversar, você não tem tato para falar com o outro. Tem gente que ama essa proximidade, tem gente que odeia e detesta. Em compensação, tem gente que vai achar que entre eu e o paciente ter um bisturi, ter um laringoscópio, é eu me afastar da humanidade. E já vai achar que cada um, né, tem um perfil. Aí, a hora que você dissecar, você vai conseguir mapear as categorias que são suas. Eu sou mais caos do que ordem, eu sou mais contato com o paciente do que contato com a tecnologia, eu quero teto salariais, tickets maior do que 50, 60 mil reais por mês, e eu quero carga horária pequena. Você vai ver que poucas coisas encaixam nisso. Vai sobrar uma, duas especialidades para encaixar nisso. Aí, quando sobrarem duas, você fala assim, agora eu vou escolher o tema. Sobrou tal e tal coisa. Agora eu decido se eu gosto do tema ou não. Essa é a forma que geralmente eu oriento. A hora que você soma isso, junto com o que o João falou, junto com a Amanda falou, de você saber o que você não gosta, né? Que acho que é fundamental os nãos, né? Você vai ter um mapa mais... Mais do que o sims até. Com certeza, né? Ah, sim. Você vai ter um mapa mais claro das suas escolhas. E, João, por que você escolheu emergência e não cirurgia geral? Por causa dos nãos. Quais foram os nãos da cirurgia que te afastaram dela? Tão Boa, um lugar tão agradável, tão carinhoso, né? Aconchegante, Nossa, muito quentinho lá em cima. Salubre. Não é como se a emergência fosse muito mais salubre. Exatamente, né? Mas é que assim, os sims e os não, na verdade. Os nãos pra mim foram isso, sabe? Eu não consigo essa ideia mesmo de... Apesar de uma certa imprevisibilidade, você sabe quais são as suas próximas cirurgias de uma forma geral. Dá para trabalhar, por exemplo, na cirurgia do trauma, ou trabalhar com a parte mais de trauma, que, como no seu caso, eu não sei muito bem o que vai vir, mas existe uma previsibilidade maior do que a gente tem na emergência, que eu gosto um pouco mais do caos total da emergência. Lembrando que a gente está chamando aqui de caos, não bagunça, né? A gente está falando não. caos a imprevisibilidade, imprevisibilidade. né? E a cascata de eventos que um desencadeia o outro. Né? Isso. E o fato da emergência ser um pouco mais de englobar um pouco mais do que só a cirurgia, né? A cirurgia e a parte clínica, e a parte oftalmológica, e a parte tudo que acaba caindo dentro da emergência. O fato disso, isso que a Amanda falou também, de no dia seguinte ir ver esse paciente, avaliar o paciente, reabordar a cirurgia, a cirurgia às vezes precisa ver esse paciente de novo, ou reavaliar no consultório esse paciente depois. Sim. Todas essas coisas que para mim não dão certo. Por outro lado, tem um tema que o pessoal usa nos Estados Unidos que eu gosto bastante, que é chamar as pessoas de uma pessoa da renascença, um homem da renascença. Tipo polivalente, assim? Mas é mais no sentido de alguém que faz um monte de coisa. Então, sim. Que nem Leonardo da Vinci, o cara anatomista, pintor, inventor, engenheiro, arquiteto. Gosta de fazer muitas coisas. Tem uma palavra para pessoas que são assim, eu não estou lembrando agora. Eu também não lembro. Eu gosto dessa, do homem da renascença, que é muito cara de emergencista, né? A gente faz um pouquinho de cada coisa. Nenhuma gente é o melhor arquiteto do mundo, o melhor pintor do mundo, mas um pouco de cada coisa. Então foi meio que esses dois lados. Tanto o menor caos da cirurgia, que eu gostava mais da imprevisibilidade da emergência, e essa multiplicidade de habilidades que o emergencista acaba tendo que fazer também. Mas você não acha que a hora que você amplia o seu universo horizontal, você perde em verticalidade? Porque, por exemplo, você faz vários procedimentos. Sim, Você faz alguns procedimentos que, entre aspas, são do intensivista, alguns que tradicionalmente são do anestesista e do cirurgião. Sim. Né? Mas, então você faz uma toracotomia, você faz uma crico, mas você não faz uma cirurgia de traqueia e você não faz uma cirurgia de pulmão. Sim. Então você ganha em horizonte, mas perde em profundidade. Você lida bem com isso? Porque tem gente que fala assim, eu não quero fazer um pouquinho, tipo, eu tenho um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Não te incomoda isso? Não, eu acho que isso é muito da minha característica pessoal também. Eu gosto de estudar muitas coisas. Eu acho que a ideia de que você acaba tendo pouca profundidade também não é tão verdade, porque apesar a quantidade de procedimentos que eu faço em via aérea, por exemplo, na Crico, as vias aéreas variadas,
São poucas. Mas cada uma delas eu consigo estudar e avaliar e evoluir com profundidade. Seria uma sub-área da emergência já, você acha? Não, eu acho que não tanto. Mas uma parte que a emergência engloba também. Sim, porque a minha visão de fora, né? Aham. Eu acho que onde que a emergência verticaliza, né? Na fisiologia, eu tenho essa sensação. Porque quando exatamente aquela pessoa que me pergunta assim, Diego, cirurgia ou emergência, qual que eu faço? Eu falo assim, depende. Você é mais anatomista ou você é mais fisiologista? Sim. Porque, sem dúvida nenhuma, o cirurgião ele está muito mais especializado em corrigir alterações anatômicas. É o ponto, é o reparo, é o conserto, a anastomose e tal. Em compensação, nossa formação ela é mais pobre em fisiologia. Né? Fisiologia de ventilação mecânica, fisiologia de pós-choque, de choque refratário, o cirurgião, a não ser que seja alguém ultra especializado nisso, ele já fica para trás. Eu já sinto que o emergencista ele é um indivíduo que afunda na fisiologia de cada coisa que ele faz. Então, Isso. ele sabe muito mais fisiologia de aguda da via aérea do que mesmo um intensivista, um anestesista, porque ele trabalha mais naquela área da homeostase. Você já vê as vias aéreas mais absurdas possíveis, desde de saturação por obstrução de corpo estranho até Covid. Né? Eu acho que é aí onde o emergencista verticaliza, na fisiologia. Sim. Minha sensação, não sei se a Amanda concorda. Eu concordo, mas... Eu concordo. Não, porque assim... Mais ou menos. Eu me especializo nas coisas que eu quero, entendeu? Não são todos os temas de emergência também que eu gosto de me aprofundar drasticamente neles. Mas então pode? O emergencista pode se especializar? Eu tenho que ser boa no que eu preciso ali. Tem coisas que eu Ótimo. posso ser excelente, mas tem coisas que eu posso ser só boa. Dá um Entendeu? exemplo. Fala um portfólio de coisas que precisa saber e outras que dá pra ser boa. Por exemplo, ventilação mecânica. Eu tenho que saber o básico para poder dar tudo que meu paciente precisa. Mas eu não preciso saber, assim, bem a fundo, especificamente detalhes muito pequenos para poder dar o que eu preciso para ele na emergência, entendeu? Ótimo. Porque às vezes ele vai precisar disso no futuro, assim. Não, Mas naquela fase... exatamente. Mas naquela fase inicial, talvez eu não precise saber exatamente tudo que está acontecendo ali. Aquele fatorzinho que talvez pode mudar, entendeu? Legal. Seria bom? Seria. Mas eu sei da minha capacidade física, mental, de não conseguir fazer tudo aquilo. E você tem outras prioridades agora. Exatamente. Então, eu consigo fazer o básico que funciona e que vai dar certo pra ele e me especializar em outras coisas que eu quero também, entendeu? Isso acontece em tudo, né? Tipo, tem várias coisas na emergência que vão chegar, eu não vou saber o tudão dela, mas eu vou saber o básico que vai deixar aquele paciente bem naquele momento. E o que você gosta de especializar? O que você procura saber bem e ser excelente? Difícil, hein? Um outro, precisa ser tudo Você que puxou essa pergunta. Não, porque deve ser muita coisa, mas o mais, assim, o que mais te atrai na emergência? Fala trauma. Eu ia falar. Fala trauma. Trauma é uma das minhas paixões, assim. Eu gosto muito do trauma. Ontem era 1h da manhã, a Amanda tava mandando Foi ultrassom 1h da manhã? Eu vi essa hora, os traumas e os festes que ela fez. Eu perco a noção, às vezes, gente, eu mando. Não tem problema nenhum, pode mandar. Mas eu adoro ultrassom. Eu adoro via aérea mesmo. Não a parte da ventilação, mas eu adoro via aérea mesmo. Eletro, eu sou apaixonada com cardio, é a minha parte principal. Também, é verdade. Eu sou apaixonada. Se eu fosse falar, 3 temas principais, seria via aérea, trauma e cardio. São os meus temas principais, que eu gosto muito de estudar eles. Mas, voltando no que vocês tinham falado de o que fez eu escolher emergência, o que me fez escolher emergência é porque eu gosto muito do ambiente, assim, sabe? E fui eu que puxei a questão do saber o que você não suporta, mas eu gosto tanto de emergência, e eu falo isso com todo mundo, falo assim, a maioria das pessoas não vai ter isso que eu tenho com a minha especialidade, mas eu gosto tanto do que eu faço, que eu sou capaz de suportar até os nãos das coisas que eu não gosto. Então, assim, é uma coisa que não é todo mundo que tem. E eu realmente sou apaixonada. Todo mundo que me vê numa sala de emergência vê que eu vou com brilho no olho, que eu vou feliz, que eu vou... Mesmo quando eu tô estressada, eu tô feliz de estar ali. E não é todo mundo que vai ter isso. Mas eu tenho. E eu sou feliz e eu agradeço a Deus, por favor, por ter me dado essa oportunidade de estar fazendo isso que eu gosto, entendeu? Então, até as partes ruins da medicina de emergência, que é lidar com o caos, lidar ali com 20 pacientes ao mesmo tempo, lidar com as outras pessoas achando que você é ignorante no tema só porque você não é da especialidade deles, lidar com a falta de recursos, até isso eu gosto, porque eu vejo uma oportunidade de crescer no que eu tô fazendo, sabe? Legal. A palavra que eu procurei, eu achei que é polímata.
Polímata? Polímata é uma pessoa que domina várias ciências, várias áreas. Que seria o homem da Renascença, o homem do Renascimento. E pra gente encerrar aqui, João, que dica você daria, fora essas, né, de fazer um mapa do que eu gosto versus o que eu não gosto, o mapa das categorias com as quais eu quero trabalhar na minha vida? E eu acho que o que marca as categorias do emergencista, eu acredito que seriam o caos, né, a imprevisibilidade, a categoria da gestão, né, lidar muito com administração, com organização de sistemas e recursos e pessoas, e a categoria da fisiologia, né, a agudização da fisiologia, seja cardiovascular, seja ventilatória, hemodinâmica, etc, etc. Mais alguma dica, João, você acha importante para quem está em dúvida? Visitar uma emergência, conversar com alguém, você acha que ajuda? Tentar dar... emergência é plantão, é a vida do plantão? Como você... Só a dica final aí. Eu acho que conversar com o pessoal que faz emergência, às vezes até visitar uma sala de emergência, ver como é que é o fluxo, ajuda bastante. Tem bastante gente que entra no caos da sala de emergência, conhece a emergência por IR, e daí chega na sala de emergência e vê que o caos é uns 3 níveis acima do que imaginava. Exatamente. E daí muda de ideia. Eu acho que isso ajuda bastante. A ideia de que é viver de plantão, eu acho que é uma coisa que a gente até discutiu já, se eu não me engano, foi com o Vitinho, que ele colocou um ponto importante, que foi tipo, tem muito plantão, não é só viver de plantão. Tem muita gente que faz outras coisas, faz a parte de gestão, faz a parte de ensino, tudo, acaba não indo tanto para plantão. Mas eu gosto de fazer plantão. Eu gosto de ter 1h, 7h05 da noite, que acabou o meu plantão, e nada mais é problema meu do que está acontecendo ali. Isso é muito interessante também. Tem muita gente que fala assim, putz, mas você vive de plantão, mas o cara que vive no consultório, se ele terminou o consultório às 5 horas da tarde e foi para casa, e o paciente dele precisar de alguma coisa, vai ligar na casa dele e vai conversar com ele? Eu não. 7h05 não é problema meu. Mas você não é humano. Você não cria vínculos. Então, ótimo. É isso que eu gosto. Muito bom. Amandinha, alguma dica? Eu acho que realmente a dica principal é você viver aquilo dali. Só um plantão pra mim não é suficiente, porque um plantão ele não fala nem metade, nem 1/3 de tudo que é a especialidade que você tá. Então, se você tá em dúvida entre 2 especialidades, gente, afunda nela, assim, mergulha de verdade. Fica 1 mês acompanhando alguém todo dia na rotina dela, todo dia fazendo o que ela faz, pra você realmente ver, será que é isso que eu tô querendo mesmo? E terapia, né, gente? Ninguém é obrigado a lidar com o seu caos. Sensacional. E terapia, acho que é essa dica de ouro. E ao som da ternurinha, nossa querida Vanderlei, espero que não tenha royalties nessa música. Nós encerramos mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência da Escola de Medicina, professora Aécio Góes. Se você quiser nos encontrar, nos localize no Instagram, @emergência, tudo junto, EPM. Não, tudo junto não tá no meio. Emergência EPM, tudo junto sem acento. @emergência EPM, tudo junto sem acento. E no próximo episódio, vamos avançar para os sofistas, aqueles que cobravam para ensinar. E nós vamos discutir o salário do emergencista. Como você lida com o seu dinheiro na emergência. Até a próxima. João, Amanda, um beijo, um abraço para vocês.